viver tempos provavelmente que são novos, não é, para nós, mas alguns de nós também já fomos vacinados, se me permitem também a expressão de brincadeira, para desafios em tudo aquilo que nos vai passando e tudo aquilo que todos fomos vivendo. Outra coisa muito interessante é que a maior parte de nós, tanto Mónica, Zé Carlos, como Miguel, Rui e André, estamos mais ou menos na mesma geração, portanto, andamos nos 45, 46, 44, portanto, somos todos de 74, 75 e 76, não vou dizer quem é que a Mónica devia colocar 80 e qualquer coisa, não é? Mas não sou gentleman nesse ponto, mas não vou colocar, mas pronto, mas estamos todos na mesma geração, que é também interessante, portanto é uma coincidência também no meio disto tudo. Eu julgo que os problemas que entanto aparecem, a maior parte das oportunidades surgem normalmente depois de se enfrentar a um problema, não é? Portanto, todos nós estamos a enfrentar problemas e desafios e é daí que também surgem um conjunto de oportunidades, independentemente de poder haver chavões. Não há, quer dizer, ninguém nos entregou um manual prático para como enfrentar uma coisa destas, nem existe. Portanto, compete a cada um de nós ter essa capacidade e essa resiliência de enfrentar estas adversidades. Só para vos fazer uma pequena introdução muito rápida dos nossos três convidados, e agradecer-lhes mais uma vez o facto de estarem aqui, que é o Miguel, eu estou a ver por ordem, portanto não vou seguir, o Miguel está aqui logo a seguir a mim, daquilo que eu estou a visualizar, também já é um amigo e também já nos conhecemos há algum tempo e já tive a oportunidade também de estar com a equipa, a empresa dele, portanto a parte team, que depois o Miguel, se quiser falar um bocadinho mais, também esteja à vontade, mas o objetivo não é esse. Na área dos quiosques multimédia, eu costumo dizer que ele joga e funda a tecnologia com a metalomecânica, não são só quiosques, não é? São um conjunto de soluções que estão relacionadas com displays e outras soluções. O Rui tem uma equipa que anda à volta das 40 pessoas, se eu não estou enganado, Miguel, não é? Sim, isso. O Rui da Altronics, portanto, com um conjunto de soluções na área da... Eu estou agora quase aqui não é vender, fazer com que vocês comprem também as empresas deles, não é? Como é óbvio. Mas é de codificação, de mobilidade, neste caso na área da logística e de soluções que estão relacionadas com rótulos e etiquetas, e tecnologia também associada a isso, portanto é líder também no setor em que atua, e o Rui tem à volta de 50 pessoas, não é? Se eu também não estou enganado, é isso. Não é? Mais qualquer coisa. Mais qualquer coisa, ok. 50 e qualquer coisa pessoas. E depois temos o nosso homem representativo das tintas, das colas e dos vernizes, não é? E afins, não é? E afins dentro dos materiais de construção, portanto são áreas aqui distintas, há distintas, algumas delas tocam, que é o André Vieira de Castro também, que é um longa data, já nos conhecemos desde, não vou dizer desde crianças, mas já há algum tempo e fomos vivendo alguns momentos também fantásticos no meio disto tudo. Que também é inovador nessa área, portanto, eu gosto de dizer também de situações interessantes, desde políticas de aquisições e de crescimento, e tudo empresas que no meio disto tudo, em termos de reconhecimento, tiveram já a oportunidade de ser reconhecidas, não é? Como PMEs líderes e também PMEs excelência pelo meio, que são outros títulos que são indexados pelo IAPMEI em função das suas performances em diferentes áreas. Onde é que eu queria passar logo o modo? Começo que é a pergunta para os três. Eu vou tentar, foi isso também que estávamos a falar, vou tentar, quer dizer, não sejamos repetitivos, mas que passem um bocadinho a vossa experiência dentro da vossa empresa e daquilo que possam partilhar connosco, não é? Se houver aqui, eu costumo dizer que a alma é o segredo, eu acho que é mais o segredo do negócio é a alma e não a alma é o segredo do negócio, portanto, independentemente da partilha, eu acho que só para fazer um enquadramento, eu acho que nós como gestores, eu agora, Zé Carlos, ando a ler muita coisa relacionada com, para vocês terem uma ideia, eu depois vou estar calado, estou a falar bastante, vou estar calado, que é de bioliderança, portanto, mais do importante da liderança, de vocês serem líderes, são 3 líderes, às vezes, eu acho que há milhares de livros sobre liderança e falam sobre líderes e situações situacionais de liderança e tipologias de liderança e não há quase livros nenhum, não sei se vocês já toparam isto, não há quase livros nenhuns que falam dos seguidores, não é? Portanto, um líder só é líder se tiver um conjunto de seguidores voluntários à partida, senão não é líder, não é? Alguém que, entretanto, coercivamente tem um conjunto de pessoas que a seguem. Portanto, eles são líderes, têm seguidores voluntários, portanto, às vezes não se fala um bocadinho sobre isso. Eu acho que o líder, nós não saímos, embora no nosso tempo, não é? Como Homo sapiens, que nos conhecemos 200 mil anos, eu acho que nós já saímos das cavernas há muitas dezenas de milhares de anos, mas acho que as cavernas ainda continuam dentro da nossa cabeça. Portanto, muitas das coisas que pensamos, decidimos, como fazemos, como compramos, como tomamos decisões, como lideramos, como acompanhamos as equipas, vem ainda um bocadinho do que vem lá de trás. E eu dividi o líder, se vocês me permitem, eu ando a estudar muito, ando a me dedicar muito a essa área da bioliderança, portanto, liderança numa ótica evolutiva e de mecanismos psicológicos evolutivos, não vou entrar aqui nisso, mas eu queria, normalmente o líder tem, para mim, pode haver aqui alguns arquétipos, mas são estes, não é, que vêm das cavernas. Portanto, tem de ser alguém que é vigilante, que tem de encontrar novos recursos, e é essa pergunta que eu vou colocar aos três, que é, que novos recursos é que tiveram de encontrar com as vossas pessoas, que lições é que aprenderam no meio destes 6 meses que viveram, não é? Que
situações é que não vou dizer que desafios é que tantos foram colocados e como é que as coisas estão nas vossas empresas. Portanto, tem de ser um vigilante, encontrar novos recursos, tem de ser um gestor, no sentido de gerir esses mesmos recursos. Depois tem de ser um árbitro, não é? Para gerir conflitos e andar no meio disto tudo. Isto já vinha das cavernas, nos diversos arquitetos de liderança. Portanto, tem de ser um diplomata, portanto, alianças, tem de se juntar a alguém e tem de ter um conjunto de grupos e de pessoas que possam colaborar com eles. Portanto, tem de ser um guerreiro também, temos aqui 3 guerreiros, tem de ser um combatente, não é? Tem de ir à luta, tem de ir à caça, entre aspas. E depois tem de ser um professor, que é aquilo que estamos a fazer aqui, não é? Que é partilhar um conjunto de ideias, partilhar um conjunto de situações que estão relacionadas com essa. Portanto, eu lançava-vos esse desafio, começava pelo Miguel, que é. Se eu vi que depois, entretanto, ou o Rui ou o André se estão a tornar, não me levem a mal, depois eu vou dividindo, tornar um pouco repetitivos, eu digo, para, saltamos para o outro. E saltamos para outra pergunta, mas basicamente é isto, que é, se nos podes resumir, Miguel, destes últimos 6 meses, dentro destas situações todas, que lições é que aprendeste, como é que foi isto com as pessoas, desafios que entretanto foram lançados e como é que conseguiste dar a volta ao assunto, que situações é que tens, que visão é que tens para os próximos tempos, não é? Se é que temos, que o planeamento também alterou aqui muita coisa. E passava desde já a palavra e a pergunta é para os 3, não é? Como é que enfrentaram estes 6 meses numa ótica de lições, acima de tudo, lições aprendidas, não é? De desafios é que tiveram, que lições é que aprenderam e aquilo que mudaram, não é? Que desafios é que tantos foram colocados. Força, Miguel. Olá, José e restantes pessoas do painel. Obrigado à Mónica e também a ti pelo convite. Eu vou começar aqui, se calhar, por algo que aconteceu na semana passada e que não tem nada a ver com a pandemia, não tem nada a ver com os períodos de confinamento, etc. E se fosse uma situação relacionada comigo, provavelmente eu não falaria, mas acho que vai aqui trazer à baila aquilo que tu queres que eu responda relativamente a estas lições. E é uma coisa muito particular e se calhar até um bocadinho do foro privado, mas que eu vou partilhar porque vai permitir que eu explane aqui depois aquilo que quero dizer. Na semana passada, na terça-feira, à entrada das nossas instalações, a nossa responsável administrativa e financeira teve um gravíssimo AVC. Dizer que as primeiras indicações dos médicos no dia foram que eram muito más e, portanto, pelos vistos, naquele momento só havia 2 saídas, que era ou iria de facto falecer ou iria ter danos irreversíveis. A verdade é que ao final desse mesmo dia tinha melhorado significativamente ao ponto de no fim de semana estar em casa. Porquê é que eu trago isto aqui? Primeiro para dizer uma coisa, que no meio disto tudo, no meio desta questão do empresário, do empreendedor, estas são as coisas importantes. É de facto a família, os amigos e as pessoas que estão connosco. E posso-vos dizer que até ao momento, até ao dia de hoje, eu não pensei em nada que não fosse, obviamente, o bem-estar da Cândida e que ela estivesse, de facto, recuperada. Posso-vos dizer que ela já veio cá, inclusivamente, cumprimentar-nos e, portanto, vai estar tudo bem. Mas porquê que, à partida, vai estar tudo bem? Eu espero que sim. Mas porquê que eu trago isto aqui? Porque, de facto, a lição que tu querias que eu falasse relativamente aos 6 meses da pandemia, se calhar ela viveu-se aqui também muito durante esta semana e meia que já passou desde que este acontecimento ocorreu. E aquilo que eu vi durante esta semana e meia foi exatamente a mesma coisa que eu vi e que aconteceu durante os 6 meses. Aquilo que eu vi foi, obviamente, perdermos uma pessoa que trata da nossa parte administrativa e da nossa parte financeira, numa empresa que tem constantemente faturas, recibos, notas de crédito, transportes, uma série de situações a serem tratadas diariamente, obviamente causa obviamente transtorno. E isto para dizer o quê? Para dizer que efetivamente aquilo que eu vi aqui foi uma entreajuda muitíssimo grande, foi pessoas que estavam a fazer determinadas tarefas e das quais as suas tarefas não têm nada a ver com aquilo que são as responsabilidades deles, a ajudarem precisamente a fazerem situações, funcionalidades, ações para que a empresa não perca o seu rumo e, sobretudo, que não perca esta tração que nós estamos a ter, que é muito boa, muito forte nestes últimos tempos.
Parece-me importante dizer isto, porquê? Porque muitas vezes nós estamos focados naquilo que é um problema macro, quando temos um problema micro dentro da nossa empresa, que na realidade é muito grande, e portanto, para mim, estas coisas são muito mais importantes do que aquilo que aconteceu relativamente à pandemia. Em relação à tua pergunta em particular, e trazendo aqui a questão da pandemia, nós fomos muito rápidos, a agir, acho eu. Em primeiro lugar, fomos logo muito rápidos e muito cedo nós percebemos que as coisas iam de facto ser graves e muito antes sequer do governo ter decretado a questão do confinamento, quando digo muito antes, 2 semanas antes nós já tínhamos colocado as pessoas em teletrabalho, aquelas que era possível colocar em teletrabalho. Nós somos uma empresa que fabrica mesmo os quiosques multimédia, os quiosques interativos e os MUPIs digitais, e portanto temos toda a parte de desenvolvimento, mas também temos a parte da produção e a parte da assemblagem. E portanto, obviamente que havia um grupo de pessoas que não podiam estar em teletrabalho, mas mesmo essas foram constituídos turnos, algo que eu nunca pensei, que foi pessoas a trabalhar de madrugada, de facto para não colidirem umas com as outras durante o horário de trabalho, mas nós fomos muito rápidos. E aquilo que eu percebi durante este período de confinamento e que tem a ver com a questão do empreendedorismo, da questão do empresário, foi que nós não podemos ficar parados. Nós temos que agir mediante as coisas que vão acontecendo. Aquilo que foi acontecendo, nós íamos dia a dia percebendo quais eram, por exemplo, as necessidades do mercado. Não entramos na onda de começar a fabricar álcool gel, mas fomos no nosso caminho de encontro a isso, que foi criar produtos tecnológicos que pudessem servir aquilo que eram as necessidades das empresas, das pessoas, dos particulares e das empresas nesse momento. Criamos um sem número de produtos novos, muito orientados àquilo que é a higienização, muito orientados àquilo que é a parte da filtragem do ar, por exemplo, nas cidades. Tudo preocupações que obviamente durante estes 6 meses foram muito prementes e vão continuar a ser. Portanto, acho que aquilo que foi muito importante para nós nesta fase foi de facto uma reação rápida e proativa daquilo que estava a acontecer e tentar fazer o melhor possível. Obrigado, Miguel. Passava já desde, portanto, entreajuda, não é? Ligação, equipa, reação, ou melhor, agir mais do que reagir, foi agir. Sim. Foi em frente. Rui, força. E obrigado Olá. uma vez mais por estar aqui. Nada, é um prazer enorme estar aqui e uma vez mais, obrigado pelo convite e cumprimento todos os presentes nesta sessão. Bom, relativamente à tua questão, para mim, nesta fase do campeonato, já me custa um bocadinho falar sobre o assunto, porque de certa forma já se falou muito sobre estas questões todas da adaptação das empresas face a esta pandemia. E custa-me falar um bocadinho porque posso ser interpretado de forma errada ou até com alguma falta de humildade, mas não é o caso de todo, porque na realidade na Altronics não mudou muito, ou seja, eu vejo muitas empresas que parece quase que com a pandemia a missão e visão deles foi-se para o teto, não é? Acabou, literalmente. Não mudámos nada, aliás está a ser um ano bastante bom para nós, inclusive acredito que este ano ainda vamos crescer face a 2019, o que é fabuloso perante uma pandemia mundial, porque eu acredito muito numa questão que poderá ter sido talvez uma das falhas de muitas empresas, que é uma questão tão simples quanto ter uma estratégia bem delineada e estar preparado. Eu acho que isso é fundamental para as empresas e se calhar muitas empresas foram apanhadas um pouco de forma mais envolvente nesta questão da pandemia porque se calhar não estavam tão bem preparadas. Podemos ir buscar aquele clichê que toda a gente usa, e eu também vou usá-lo, do Cristiano Ronaldo. Ele é tão bom porque se prepara muitíssimo bem para aquilo que é o seu trabalho. Aqui eu acho que é um pouco a mesma coisa. Nós, na Altronics, não tivemos grande impacto com esta pandemia,
porque eu acho que, sinceramente, com uma equipa fortíssima que temos, nós estávamos muito bem preparados e seria hipócrita da minha parte se dissesse que estaria preparado para esta pandemia, porque não estávamos de todo. Agora, estávamos muito preparados para perceber que a qualquer momento, e eu acho que quer hoje, quer daqui a 10 anos, é exatamente a mesma coisa, para perceber que as empresas têm que estar preparadas para se alguma coisa correr mal. Eu uso muito, mais até internamente, alguma piada. A malta hoje, por causa da pandemia, fala muito em planos de contingência. Nós na Alteronics usamos planos de contingência há muitos anos, porque não usar planos de contingência é assumir que todas as ações que vamos fazer, que elas vão correr maravilhosamente bem. O que não faz sentido, porque nós sabemos perfeitamente, estamos usando aquele termo do VUCA, da vulnerabilidade do mercado, da inconstância que existe no mercado nos dias de hoje, e portanto assumir que tudo vai correr bem é um erro enorme. E portanto ter planos de contingência, que envolve, de certa forma, também preparação todos os anos para o negócio, é muito importante. Por estes fatores e porque, de facto, com uma equipa de excelência que temos, esta preparação vinha sido feita desde sempre, ou pelo menos há muitos anos, o impacto que esta epidemia teve no nosso negócio foi muito pequeno. Inclusive, como eu refiro, prevemos crescer ainda este ano. Pouco, mas prevemos crescer. E eu acho que é mesmo isso. Temos que nos adaptar. É óbvio que trouxe... Este Covid trouxe uma série de mudanças para todos nós, mudanças, no meu ver, até muito positivas, porque fez-nos perceber, e nós Alteronics não fomos exceção, eu, Rui Fonseca, não fui exceção, fez-nos perceber que não há dados adquiridos, isto muda de um momento para o outro, e portanto fez-nos também tomar medidas que nos prevêem uma vida melhor para o futuro, negócios melhores e mais sustentáveis para o futuro, que veio de certa forma, ou adveio de certa forma desta pandemia. Mas, para concluir, por último, em que circunstância for, ter planos muito bem definidos nas nossas empresas é fundamental para pré-Covid, Covid ou pós-Covid, e a preparação para as empresas estarem muito preparadas para todas as adversidades que possam ter. Obrigado, Rui. Portanto, estando preparado, não há nada que nos deite abaixo, entre aspas. Não é? Isso mesmo. Se me permitem também dar aqui um toque um pouco mais... Não me levem a mal, às vezes, a minha boa disposição. Acho que é assim, acho que esta energia tem de ser contagiante para todos. E agora, Rui, obrigado pelo teu testemunho. André, lições aprendidas, situações que mudaram, situações que não mudaram, equipas, pessoas, sócios, não é? Família... todos vocês são, não é, aquilo que tanto o Miguel como o Rui falaram de equipa, que é, não é, um impacto que temos num conjunto de pessoas das quais temos responsabilidade, não é, que são as pessoas e são as famílias delas, não é? E todos os stakeholders, não é, que estão à volta das nossas stakeholders, não é, os donos do bife, não é? Eu gosto de stick, não é de brincadeira, mas de stakeholders das nossas empresas. Força, André. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos muitos colaboradores da parte time e da Alteronics que estão aí obrigados a assistir também. Os Dargatindas estão a trabalhar, é evidente. Até me está a ligar agora, quero escusá-lo. De facto, é um gosto estar aqui convosco e queria concentrar-me naquilo que possa ser marginalmente diferente daquilo que foi a experiência toda. Primeiro, gosto de uma expressão que se aplica a este painel que temos aqui, que é, dizia-me alguém há uns tempos, é fácil ser sério com o dinheiro no bolso, porque nós temos aqui uma visão sobre esta crise positiva, anímica, bem disposta, mas nenhum dos nossos negócios foi verdadeiramente afetado. Mudaram as circunstâncias, mas o negócio em si, o mercado está lá e nós disputamos o mercado e corremos melhor a nós do que a concorrência eventualmente, mas estou-vos a falar... Maio foi o melhor mês de sempre da Argatintas, junho foi 25% melhor do que maio e julho foi 30% melhor do que junho. E agosto foi 40% melhor que agosto do ano passado, não sendo melhor que os outros por motivo de férias. E, portanto,
nós vamos crescer muito este ano, vamos bater o mercado por muito, mas um mercado que está a crescer e isso muda toda a circunstância daquilo que tem a ver com a contingência de negócios que de facto sim enfrentaram um drama onde ainda existe procura. Todos estes desafios que nós vivemos se tornam muito mais difíceis quando se tem que manter motivada uma equipa que não tem o que fazer e em muitos casos nem tem remuneração ou tem uma remuneração cortada por layoffs, etc. Portanto, queria fazer esta ressalva porque nós estamos a falar daquilo que é a nossa experiência individual ou nas nossas empresas e essa pode divergir muito até de alguns que estão connosco e de outros e de muitos tantos nossos colegas empresários, nossos também empreendedores e que testaram aqui verdadeiramente as suas capacidades de resiliência e capacidade. Nos mercados que não explodiram, que não desapareceram, naturalmente o fit to market é sempre um pressuposto, quer dizer, desde que a empresa tenha uma oferta, digamos, formatada para o mercado daquele momento, para o tal mercado VUCA, para tudo isso, quer dizer, para o mercado que muda permanentemente, é depois no detalhe que compete a cada um, enfim, preparar a sua equipa. Porque as pessoas, já dizia o Ulrich na sequela da crise de 2009, 11, 12, que as pessoas aguentam sempre mais, aguenta. Claro que aguenta, porque nós no limite já vimos situações em que as pessoas pela sua sobrevivência o que fazem, portanto, claro que nós estamos preparados para ir prescindindo do Maslow, da pirâmide das necessidades e vamos descendo, se a circunstância nos obrigar, nós vamos descendo até que um dia podemos ter que chegar ao básico. Eu acredito muito nisso. E qual foi a lição que eu retirei daqui em termos de aprendizagem deste período, que eu espero que se perpetue? Ou pelo menos que a gente faça por isto. Tem a ver com a capacidade que nós temos, nós todos, nas organizações, de nos mantermos concentrados mais tempo durante a nossa jornada de trabalho. Isto levou-me a refletir muito sobre aquelas eternas batalhas das 40 horas, 35, 37, 40 horas de formação. Isso é tudo treta porque as pessoas não trabalham 40, mas em lado nenhum. Em lado nenhum. Mesmo os que acham que trabalham mais, porque o presentismo é diferente de produção e a capacidade de cada um se manter concentrado às 8 horas por dia caiu por terra neste período, porque nós também tivemos turnos contingentes, tivemos turnos de espelho, começámos com equipas a fazer 20 horas por semana, portanto, com remuneração por inteiro, entenda-se, mas a trabalharmos 20 horas porque era dia sim, dia não, depois passámos a turnos de 6 horas a fazer um turno global de 13 horas com uma hora de intervalo para higienização dos espaços e por aí fora, com os de teletrabalho em teletrabalho, com as das operações em operações, comigo sempre aqui, não é? Aqui e em Leiria nós temos 2 unidades industriais, o que, enfim, nesta fase até foi bom do ponto de vista da mitigação de risco de contágio das equipas, mas a mim pessoalmente me deu uma certa complicação, porque houve até momentos em que eu nem a Leiria podia ir, não é? E eu, o meu irmão, que é meu sócio, isto para dizer o quê? Aquilo que se viveu nesses momentos, com a nossa atividade a bombar como estava, só foi possível fazer isso porque as pessoas trabalharam todos os dias como se fosse a véspera de férias, ou como se fosse o último da vida delas, se quisermos assim, em que toda a gente, ninguém procrastinou, todos os assuntos são para tratar, tudo o que fizemos bem à primeira é tempo ganho na jornada, é eficiência ganha, e essa é que é a grande aprendizagem para nós, para além de todas as outras que já aqui foram faladas, como é evidente, da solidariedade, do respeito pelo próximo, da atenção pelo próximo, das pessoas se sentirem verdadeiramente acarinhadas num grupo, tudo isso também tivemos momentos espetaculares disso. Mas particularmente naquilo que é a concentração no que estamos a fazer, isso é um ganho que eu espero dele fazer escola. E iremos sempre uns para os outros usá-lo como exemplo quando nos disserem que não é possível fazer determinada coisa ou que a carga de trabalho é assim aqueçada, claro que é possível. Nós com um terço da empresa em teletrabalho, com outro terço em cada fábrica e portanto, a produzir mais tinta, a entregar mais tinta, a separar mais encomendas diariamente, tudo isso, portanto, qualquer crescimento futuro vai ser muito difícil que nos convençamos uns aos outros, que isto não é vertical, que são precisos mais recursos para mais quantidades, não é? E, portanto, trouxe-nos aqui uma capacidade de escalabilidade que traz, além dessa ambição, traz também uma confiança muito grande até à equipa comercial, que se sente agora que tem uma estrutura atrás deles, que venha o que vier. Qualquer desafio, de facto, como eles foram falando, qualquer desafio temos sempre capacidade de lutar por ele, pois naturalmente vamos ganhar umas posições, perder outras, isso depois é
quem vai à guerra dá e leva. Isso é o nosso cotidiano, um mercado muito competitivo como é o nosso, com uma intensidade competitiva brutal, com líderes de mercado com cotas expressivas, que naturalmente não querem perder, mas com 70, 80 operadores, portanto, fabricantes de tintas em Portugal, mais as marcas que importam por aí fora, portanto, é um mercado muito competitivo, mas nós e alguns dos nossos concorrentes têm a mesma estrutura, muito mais preparada para disputar o mercado. Portanto, é a nossa, deixo como keyword, deixo a concentração no sentido da produtividade. Obrigado, André. Portanto, a superação das equipas, não é? Sim. Sim. É interessante, e focaste aí um ponto também, acho que é fulcral, que é, eu também conheço outras, há realidades e realidades, não é? Independentemente por ser que eu disse lições aprendidas, no sentido de, porque às vezes também há nisto, que aconteceu também nas tintas e pode acontecer outra coisa que o Rui também já discutiu com ele, que é a diversificação de clientes, não é? De mercados e de situações que entretanto façam com que se perdemos ali não perdemos acolá, mas há outros setores que por mais que querem trabalhar, reinventar-se, readaptar-se, perderam, ponto, porque não há forma nenhuma, não é, na parte de eventos, na parte de restauração, de hotelaria, de turismo em geral, às vezes dar, não é, um passo em frente em função de fluxos que realmente desapareceram e que consumiam, não é, como é óbvio, portanto, é óbvio também, e aí também toca o cliente final da parte das tintas, mas não poderá ter havido também uma antecipação de compras em função do que se ia fazer em 2 ou 3 anos, não é, portanto, às vezes não é medir isso, e aí vem na sequência, vou encaixar esta próxima pergunta, que é, na vossa tomada de decisão futura, em que é que isso afetou, não é? Portanto, a saúde mental das vossas equipas, que tipo de situações é que entretanto, também fizeram para que as pessoas entretanto estivessem mais, tiveram esse cuidado também numa parte mais, não estou a dizer da parte física, mas sim da parte mais mental, das pessoas também estarem mais atentos também às famílias, isso também, mas não era por aí que eu queria. Em que é que isto mudou a vossa tomada de decisão futura e como é que vocês veem vocês acabam, o André se calhar está um bocadinho mais, não é bem assim, mas mais se calhar afunilado no tipo de consumo, mas como é que vocês veem os vossos mercados e o futuro? Veem não é? Veem de uma forma real, não é? Independentemente daquilo que sentem, mas passarem a vossa realidade e daquilo que também partilham com outros, como é que veem isto no futuro, relativamente às vossas empresas, aos vossos setores, desenvolvimento de mercado? Partilhar um pouco convosco e volto a reiterar ou a propor que é que as pessoas também deixem para isto ser um bocadinho mais dinâmico e interativo e ser uma situação feita com informalidade, que é que sejam vocês próprios também que estão a ouvir-nos, agradecer-vos o facto de estão a ouvir, mas coloquem uma outra questão em particular que queiram colocar para cada uma dos nossos 3 convidados para entretanto também poderem responder. Portanto, como é que foi isso, Miguel, em termos de desafios futuros, não é? Como é que vês isto lá para a frente? Eu sei que ver isto lá para a frente, não é? Quando falávamos há 5, 10 anos, coisas do género. As coisas mudaram um bocado em termos de dados, mas como é que vês isso? E a tua tomada de decisão, em que é que mudou, não é? Tipo... Há uma coisa importante que nós fomos fazendo, e se nós dividirmos aqui isto em 3, 4 meses, que foi desde quando começou a pandemia até que depois viemos todos novamente trabalhar, ou fomos vindo trabalhar, eu divido isto aqui em 2 fases. Eu divido isto numa fase em que, de facto, a nossa ação-reação teve que ser muito rápida, e eventualmente eu posso dizer que nós podemos nos ter deixado levar por um conjunto de empresas e batendo um bocadinho naquilo que o Rui disse há um bocado, desvirtuando um bocadinho aquilo que era a missão e a visão das empresas, e se calhar isso aconteceu connosco, que foi, ok, vamos criar produto A, B ou C, porque isto vai ser necessário e nós também conseguimos fazer, e portanto dentro daquilo que é a questão da pandemia, da higienização, da filtragem do ar, etc., vamos criar produtos tecnológicos que estejam relacionados com o nosso setor de atividade, mas que toquem e que estejam no limiar daquilo que é as necessidades desse momento. E isso foi aquilo que nós fizemos inicialmente. A partir de uma certa altura, e aqui quase como uma confidência para não sei quantas pessoas estão aqui, mas provavelmente algumas, a partir de um certo momento, eu internamente disse, epá, vamos deixar os outros distraírem-se com isso. Esta foi claramente a minha afirmação aqui dentro. Aquilo que eu disse foi, vamos voltar àquilo de facto que é o nosso core business, vamos voltar àquilo em que nós somos fortes, fortíssimos, em que nós conseguimos ao longo de 20 anos obter um estatuto de liderança, seja uma liderança em primeiro lugar, em segundo lugar, seja o que for, a nível nacional, e portanto vamos nos focar nisso.
e isso fez com que as nossas equipas voltassem de novo, não só as equipas comerciais, mas todas as outras equipas, as equipas de desenvolvimento, as equipas de investigação, as próprias equipas de assemblagem, porque andamos a fazer uma série de testes, andamos a fazer uma série de mock-ups, andamos a fazer uma série de prototipagem de produtos que tinham muito a ver com a nossa área de atividade, mas que depois tocavam ali a área da ventilação, a área da filtragem, a área da higienização por lâmpadas UV, etc. Portanto, houve uma altura em que eu percebi claramente que esse não era o caminho e que tínhamos que voltar ao rasto daquilo que é a nossa mais-valia. E eu acho que isso fez com que, à semelhança daquilo que disse o Rui e daquilo que disse o André, que os nossos resultados nestes últimos meses tivessem crescido relativamente aos anos anteriores. Agora, há aqui um ponto fundamental, e aí eu não sei se somos um bocadinho diferentes daquilo que é a Argatintas e que é a Altronics, penso que sim, porque nós funcionamos um bocadinho sempre adiantados e muito adiantados. O que é que eu quero dizer com isto? O período de março, abril e maio, eu sabia que para nós provavelmente não ia ser um período complicado. Isto porquê? Porque aquilo que estávamos a fazer dentro de portas eram encomendas que estavam para trás. E como o nosso período de produção é um período que pode ir até aos 2 meses, obviamente que para nós aqui estes 3 meses não eram os mais complicados. Acreditava eu que, e espero que de facto este acreditar seja uma falsidade, acreditava eu que provavelmente este período que vem agora a seguir é que pode ser mais complicado, porque obviamente durante março, abril e maio as encomendas caíram, as empresas e os clientes começaram a fazer todos algo que eu acho que é transversal a todas as empresas a nível mundial, que foi chutar para a frente. E eu falo por nós, obviamente que se eu tenho um cliente a dizer ao Miguel, não vou arrancar já com o meu projeto, vou arrancar daqui a 3 meses, provavelmente as encomendas que eu ia fazer aos meus fornecedores, eu vou também ajustar para a frente e vou dizer, olha, eu não vou encomendar já isso e vou ajustar aqui para a frente. Aquilo que eu durante este período percebi foi que, e tocando aqui na tua bioliderança e naquilo que estás a ler, não sei o que é que se passou. Eu acho que ficaste sem, deve ser feito. Fiquei, não sei o que é que se passou. Portanto, tocando aqui nesta bioliderança, que para mim bio tem a ver aqui com a questão da humanidade, da questão das pessoas, uma das coisas que eu fui sentindo foi, e isto foi algo que nós tentamos fazer e que eu tentei fazer como CEO desta empresa, foi que as pessoas se sentissem bem, se sentissem confortáveis enquanto estavam em casa em teletrabalho. Nós não fizemos layoff. Que se sentissem bem e, acima de tudo, que se sentissem confortáveis, que o seu posto de trabalho estava assegurado quando voltassem. Isto para mim foi fundamental. E isto foi o dar confiança às pessoas para que agora, quando regressassem, tivessem um empenho. Eu não vou dizer que o empenho é maior, mas se calhar diferente e a disponibilidade diferente para ajudarem a que a empresa tenha o seu percurso. Por outro lado, esta questão da diversidade de mercados, no nosso caso, é exatamente aquilo que eu disse, ou seja, se houve uma altura em que nós percebemos, ou que nós tentamos, ok, se calhar podemos ir por este setor, podemos tocar agora este setor, claramente percebemos ao fim de algum tempo que não é isso. Claramente percebemos é que nós temos que continuar a desenvolver o nosso mercado, continuar a desenvolver o nosso mercado, quer nacional, quer a nível internacional. Temos ganho muitíssimos concursos públicos em Portugal por uma razão simples, ou por um conjunto de razões que são muito simples de explicar. Somos muitíssimos competitivos, sabemos muito bem o que fazemos, porque estamos há 20 anos no mercado. E isso dá-nos uma garantia de, obviamente, saber o que estamos a fazer, mesmo quando apresentamos propostas a concursos públicos. Agora, há uma coisa que é aqui fundamental, que é, o André estava a tocar numa situação e dizer que provavelmente as nossas empresas não passaram por muito que outras empresas estão a passar, e estão mesmo, e eu tenho relatos de pessoas conhecidas, de amigos que são empresários e que têm empresas mais pequenas e outras muito maiores que a minha. Mas isto vai ser transversal, porque se nós entendermos que, por exemplo, a empresa Partim trabalha, por exemplo, muito para um setor que está a ser gravemente afetado, que é precisamente o setor que mencionaste, José, da hotelaria, do turismo, dos eventos, mais tarde ou mais cedo isto vai trazer repercussões muito negativas na nossa empresa, porque o que acontece é que neste momento as coisas ainda vão andando, se isto continuar assim, estas empresas
os hotéis são nossos clientes, nos quiosques self-service check-in, nos eventos temos é um negócio, por exemplo, muito importante para a nossa empresa, que é o aluguer dos nossos equipamentos para os eventos. Obviamente que isto, eu começo a olhar, por exemplo, para o ano passado e começo a olhar quando o Facebook me traz as memórias e em que eu vejo as minhas memórias no Facebook e trazem-me, por exemplo, projetos que nós fizemos de eventos e em que eles este ano deixaram de existir. E, portanto, isso representa uma fatia muito grande. Eu espero sinceramente que não seja necessário voltarmos a entrar em confinamento e que, entretanto, as coisas comecem a abrir. Não vejo as coisas com muito bons olhos, mas que isto mude rapidamente para que de facto isto não se torne uma bola de neve e comece a atingir as nossas empresas que até agora, aparentemente, e pelos resultados destas 3 empresas que estão aqui, até estão a subir em vez de estarem a decrescer. Obrigado, Miguel. Não sei, portanto, o fator confiança, não é? Que é importante passar no meio disto tudo também fator confiança às equipas e depois isto, não é? Sempre temos de nos habituar a viver com este clima ou com outros futuros e não ser esse mesmo clima que nos domina a nós e que nos paralisa, não é? Em função do medo que possa eventualmente existir sobre o futuro. Rui, algumas palavras? Sim, de facto, aquilo que eu percepcionei ao longo deste tempo foi que exigiu, do ponto de vista de liderança, uma adaptação. As pessoas estavam com problemas de motivação, problemas de confiança, medo, do ponto de vista de todo o processo sanitário, e era impossível mantermos o mesmo modelo de liderança que tínhamos em janeiro. Ou seja, houve coisas que efetivamente tiveram que mudar, porque todo o cenário mudou, as nossas pessoas foram colocadas em causa por este vírus e, portanto, tudo mudou. A questão do teletrabalho, que também obviamente tivemos, a questão que já falámos aqui, da adaptação dos turnos, etc., exigiu, do ponto de vista de liderança, um foco ainda maior nas pessoas, uma atenção redobrada nas pessoas, no sentido de mantermos a estrutura a funcionar, mantermos as questões de trabalho e motivacionais dentro daquilo que era possível, no melhor possível. E eu diria que no nosso caso, tendo em conta toda a nossa direção e gestão da Altronix, penso que tivemos sucesso nisso. Mantivemos tudo até o momento a funcionar muito bem, daí aquilo que eu falei há pouco de estarmos a crescer e de para a Altronix não irá ser um ano assim tão complexo quanto isso. Deve-se também a essa liderança que houve por parte de várias pessoas dentro da Altronix, parte da direção, as FIAs intermédias, que fizeram um excelente trabalho e que foram ao encontro daquilo que as pessoas que constituem a Altronix necessitavam em todos estes momentos, desde finais de fevereiro, março, até o momento. Quanto à questão da visão da Altronix, mantenho um pouco aquilo que disse há pouco, ou seja, e é curioso aqui um detalhe, é que nós iniciámos este ano de 2025, do ponto de vista de direção da Altronix, a elaborar um plano estratégico para até 2025. E em janeiro, garantidamente, eu nem sonhava que iríamos ter o que temos neste momento. E de facto mantivemos não houve grandes alterações do ponto de vista daquilo que é o plano estratégico, porque o que tínhamos planeado é o que estamos a pôr em prática. Todos os investimentos que tínhamos planeados vão acontecer no mesmo ritmo, porque acima de tudo, e eu percebo aquilo que o meu colega André disse, as empresas não são todas iguais, obviamente, cada um tem as suas dores, mas a realidade é que face a que a Altronix não teve essas dores tão intensas, saliento também devido àquilo que eu disse, porque nos preparámos muito bem. Eu tenho uma equipa de gestão fabulosa e que se preparou muitíssimo bem, mas também por causa disso, todo o plano estratégico que estava definido está a ser posto em prática, nada mudou. Pensámos que de facto até 2025 vão ser anos muito interessantes para a Altronix, vamos contratar mais pessoas, vamos investir e portanto de nossa parte temos a felicidade das coisas estarem a correr bem. Agora, reiterava só aquilo que referi, hoje mais do que nunca, se o foco pessoas
deve estar em cima da mesa. Na Altronix, basta ver os prémios que todos os anos ganhamos, as pessoas estão sempre em primeiro plano. Eu diria que nesta altura e nos tempos que vêm pela frente, ainda temos que pôr mais as pessoas em primeiro plano, focar-nos muitíssimo nas pessoas, nas suas dores, nas suas questões, no seu dia-a-dia, para daí advir excelentes resultados. Obrigado, Rui. André, algumas palavras sobre uma questão que eu também não coloquei. Temos aqui o Silvino a colocar-nos uma questão, que é como é que as empresas sentem os mercados internacionais, não é? Portanto, não houve restrições no meio de mercados internacionais. Era isso que eu ia também vos colocar. E depois eu, entretanto, para finalizar, mas era o André primeiro, depois... 10 segundos, porque acho mas eu quero mais de 10 segundos. Não, 10 segundos sobre este tema, porque senão é repisar o que já está subejamente dito. Depois, se quiseres, podemos trocar a ordem das... Isso, passa a próxima és tu, que entretanto fica. Não, eu acho que o item fundamental nisto tudo é a confiança. Já na crise de 2011, desculpem voltar lá, mas é aquela que mais próxima de todos nós para vivermos, quando portanto, o argumento da nossa equipa comercial, na altura, para o não atingimento dos objetivos, era que as pessoas estavam todas falidas ou desempregadas. E a determinada altura, passado 1 ano disto, 2 anos disto, nós tínhamos andaimes, prédios sim, prédios não, com os prédios a serem revestidos com o vulgo capoto. E eu perguntava, bom, então será que as pessoas recuperaram da falência e estão assim tão mais empregues? Não estão. O que mudou essencialmente ali foi, digamos, a derivada da função da curva do desemprego, que o desemprego nunca atingiu em Portugal mais do que 17% ou 16%. Se nós percebermos que o desemprego estrutural é em Portugal neste momento ao redor de 8, 9 pontos percentuais, significa que nós, na verdade, tivemos 8% de pessoas verdadeiramente desempregadas. É um drama para essas, claro que sim. E são muitas, são. Mas o que verdadeiramente aconteceu foi que a confiança voltou aos que nunca perderam o emprego assim que a curva inverteu. Porque pensaram, já não me toca a mim. Foi quando elas pensaram, bendita hora, querida, esquece lá a ideia de mudar de casa, vamos mudar de cortinas e pintar as paredes. Porque as pessoas pensaram, como agora pensaram, que temos que fazer escolhas inteligentes para a nossa vida. Recuperaram confiança. O que eu acho neste momento, e quando penso isto nas escolas, penso no absurdo que é, e foi o que aconteceu connosco, e foi o que aconteceu, já percebi, na equipa do Rui e na equipa do Miguel. O que as pessoas precisam é de conforto, e esse conforto vem da confiança. Quando dissemos assim, cá estaremos, fizemos o nosso teste de stress, aconteça o que acontecer, temos salários para uns meses, vão confiantes para casa. Quando dissemos, e vamos regressar daqui por um mês em turnos de 4 horas. Assim, eu sabia que ia ser assim. Não sabia que ia ser assim, mas as pessoas passaram esse mês confortáveis. E por acaso até pôde concretizar-se assim, mas se tivesse concretizado de outra forma, as pessoas não estariam ansiosas aquele tempo todo, como agora. Qual é a patetice? Estamos até agora, as aulas começam para a semana, ainda ninguém sabe se vai, se não vai. O que é que tinha sido? Tudo muito mais sereno, se alguém tivesse dito assim, vai começar no dia, nem sei porque é que não começou há 2 semanas atrás, para se poder fazer uma pausa daqui por 2 semanas para inocular toda a gente e fazer períodos de quarentena voluntária, mas ok, tudo bem, não consigo aceitar isso, mas que remédio. Mas vai ser assim, vai começar assim, vai ser uma semana assim, uma semana... Qualquer mau programa tinha sido melhor do que a ansiedade que isto faz gerar em toda a comunidade. E isto, nas nossas comunidades, é exatamente a mesma coisa. É de inspirar e instigar confiança que vivem os nossos negócios e as nossas equipas. Porque nas operações, nas vendas, na relação com o cliente, na assistência, tudo, equipas confiantes produzem bons resultados. Equipas desconfiadas não produzem resultados nenhuns. E, portanto, confiança é a minha keyword para esta resposta. Pelos vistos, uma keyword para cada resposta. André, se me permite, eu por acaso um dos últimos livros que li foi mesmo o Fator Confiança, que eu acho que é... Eu depois posso passar. Não, a confiança tudo se gera na base do retirar o medo às decisões que tanto são tomadas, não é? Portanto, a segurança, a confiança que tanto elas têm, às vezes a consciência, a realidade do mundo é a percepção que nós temos dele mesmo, não é? Portanto, se essa mesma confiança, e se isso vier de dentro e de vocês que gerem pessoas, não é? E que têm um conjunto de pessoas à vossa guarda, não é? Se passarem essa mensagem também positiva, são meio caminho andado para bons desempenhos, não é? Portanto, eu queria vos deixar essa pergunta, porque ainda tem uma questão colocada. Também temos o Paulo Pereira,
Boa tarde para os oradores Miguel, Rui e André. Gostava de saber que tipos de medidas foram tomadas nesta altura durante a existência de empresas para manter as equipas motivadas. Ok, acho que já falaram um bocadinho sobre isto. Não queria estar um bocadinho a tocar, tanto o Paulo, não sei se medidas no sentido de fazer com que as equipas, transmitir a situação de confiança para as equipas estarem motivadas. Portanto, onde é que eu ia tocar são para fecharmos o ciclo e começamos pelo André. O André tem sempre muitas histórias para contar. Eu acho que cada um de vocês tem histórias fantásticas de superação. Mas que não tenham, histórias que não tenham nada, podem ser coisas de superação, que é problemas que vos aconteceram e que fizeram com que vocês, entretanto, se tornassem naquilo que são e na empresa que, entretanto, têm. Portanto, problemas concretos que, entretanto, tiveram, se quiserem partilhar connosco, eu acho que são sempre à volta dessas histórias e de superação que às vezes temos, não é? Quando vemos do aguenta-aguenta, como disse o André, na altura foi do Ulrich, do BPI, não é? Claro que todos nós, não é? Todos nós vamos muito para além daquilo que pensamos podemos aguentar em termos de carga, claro, cada um de nós em função dos sacrifícios e das duas que entretanto vai ter, como é óbvio. Mas estamos sempre prontos para ter mais carga em cima de nós, eu acho que sim. Com limites, mas com mais carga. Onde é que eu ia? Portanto, mercados internacionais e isso, que era, se nos podias partilhar, André, e depois será também para o Rui a seguir e depois o Miguel. O Miguel agora fica para o último, que é uma história de superação que gostarias de partilhar com as pessoas que nos estão a ouvir e que te marcou e que te veio, pronto, fez de ti parte daquilo que és, não é? Muito bem. Quanto aos mercados internacionais, deixo para o Miguel e para o Rui eventualmente darem um exemplo. Não temos atividade suficiente ao dia de hoje nos mercados para eu ter tido, particularmente neste período, o que está em causa é neste período, para eu ter uma experiência na primeira pessoa para que possa partilhá-la. Quanto à motivação de equipas, eu acredito muito no conseguirmos libertar as endorfinas e a oxitocina e as substâncias, a dopamina e por aí fora, que são as substâncias que nós libertamos e assimilamos quando sucedemos. E para nós, particularmente, o que nos adaptamos foi trabalhar as chamadas quick wins, que foi reformular, criar objetivos de curto prazo para que as pessoas se sentissem num tal ambiente de confiança e atingirem objetivos sucessivamente. E como estávamos poucos nas operações, hoje isto tem que ficar feito, amanhã temos mais não sei quantas paletes para arrumar, etc, etc, ao ponto de eu dizer assim, amanhã, nós entrávamos às 7 da manhã numa altura, e eu disse para o amanhã venha às 6. Estavam 6 colegas aqui à porta às 6 da manhã à espera que eu chegasse, porque também quiseram vir às 6 horas. Este podia ser um exemplo de superação, mas para ligar aos mercados internacionais, lembrei-me agora de uma história muito interessante, que me marcou, porque isto foi para aí em 94 ou 95, e eu estava como voluntário do ICEP, a antiga ICEP, agora a ICEP, depois fundida com a API, a Associação de Promoção de Investimento, na FACIM, portanto, na Feira Internacional de Maputo. E o contentor da delegação portuguesa, um dos contentores ficou retido no porto de Maputo. A Vieira de Castro, a empresa que eu na altura colaborava, porque é família minha, está bem entendido, fazia só as feiras, tinha o seu problema solucionado, mas o mesmo distribuidor era também distribuidor da Bicafé. E o Sr. Gandra, que é o dono da Bicafé, ainda hoje, eu não o vejo desde essa altura, portanto não o vejo desde 1990 e qualquer coisa, eu nem sei se tinha carta, estava exausto, tinha buscado naquele dia e eu estive a ajudar a montar os stands de quem expunha com o ICEP e por aí fora, e ele andava para ali desesperado, andaram para embaixadas, isto, aquilo, o contentor estava retido, não havia maneira. E ele ao fim do dia, fomos jantar em grupo, até me lembro onde, acho eu que foi no Piripiri. No Piripiri. Olha, eu digo-te mais, André. Se virar para a Polana, não é? Eu falei dessa história ao seu Gandra há coisa de 2 semanas. Pronto. E ele lembrava-se que é. E ele lembrou-se, sim. É porque ele volta e meia, alguém diz assim, ei pá, estive com fulano, quando disse que era de Famalicão, ele disse, opá, manda um abraço para o André Vieira de Castro e tal. E ele inspirou-me uma coisa, porque ele disse assim, André, eu vou meditar, olha, amanhã não há café na feira, não tenho café, olha, já não aguento mais. Só se tu fores capaz de fazer alguma coisa. E eu senti aquilo como uma missão. Eu disse, pá, eu tenho 18, 19 anos. O que é que eu tenho a perder em tentar aqui um milagre? E arranjei lá com o porteiro do hotel, mais 2 miúdas que iam ser hospedeiras nos pavilhões do ICEP. Lá arranjámos um fulano, levou-nos para o Porto, com os meticais no bolso. Consegui encontrar o fulano certo, que foi com uma bicicleta, encontramos o contentor, dessalámos o contentor, arranjámos um caminhão dentro do Porto, trouxemos as coisas. Eu conduzi um caminhão no Porto de Maputo, ilegalmente, eu não tinha carta, ainda hoje não tenho carta de pesados. Aquilo era, não sei se algum de vocês já conduziu um caminhão de caixa dupla,
de entrada dupla. Era cada prego naquela embreagem que aquilo é preciso desembrear aquilo ao fim do mundo. Trouxe-o para a zona onde tínhamos lá as gruas, lá se manobrou aquilo, descarregou-se, ficou lá o contentor aberto. Eu nunca soube o que aconteceu ao resto do contentor. As máquinas da Bicafé vieram no Jeep, o café veio o lote de ouro, o lote de platina e tudo, fomos para a Facimo, convencemos o segurança a abrir aquilo, montámos as máquinas e eu tenho fotografias minhas com o Afonso de Lacama e com o Joaquim Chissano no dia seguinte a tomar café. E, portanto, é um dos meus maiores troféus de superação. Obrigado, André. E o Sr. André em lágrimas, não é? Acho que nem está nas fotografias, porque não se aguentava de emoção. Não, mas é incrível que às vezes são coisas, não é? Todos nós temos essas histórias fantásticas. E é uma coisa que eu estou-vos a falar da minha, que é concentrar-me nas coisas boas que entanto vão acontecendo e concentrar-me naquilo que eu quero que me aconteça e não naquilo que não quero que me aconteça. Não é? Nas coisas... Isso é meio caminho andado numa ótica de plantar um conjunto de pensamentos, portanto são essas situações positivas, vivendo a realidade, não é? E os problemas que entanto todas as vezes... Mas é um bocadinho isso, por isso é que eu queria esta situação de superação, porque são coisas impactantes que às vezes não conhecemos da vida de cada um de nós, não é? E que, portanto, espero que não esteja ninguém aqui de embaixadas ou protocolar ou qualquer coisa do género ouvir isto, porque senão ainda te arriscas tipo, a ter uma multa ou qualquer coisa do género relacionada com isso. Não, é que sobre processos de crime já tenho. Portanto, pois, processos de crime e conflitos internacionais, não é? Que não queremos sim. Rui, não sei se queres partilhar, porque tens uma história também muito interessante desde... Não é? Eu não conheço tudo, não é? Conheço parte, mas sei que também tudo aquilo que já passaste e tudo aquilo que já fizeste, também tens muitas histórias interessantes para contar, às vezes, que é o que somos hoje, o que fomos ontem, o que construímos, não é? Mas algo em particular que estavas-te a referir? Não, eu quero que sejas tu naturalmente a contar uma história. Já me contaste alguma? Tenho muitas histórias, de facto. Não me estou a lembrar neste momento assim de uma em particular que possa causar impacto aqui, mas tenho, se pegarmos no internacional e usando o exemplo do André, também há uns anos largos atrás havia um negócio em Angola, na altura em que só a TAP é que voava para Angola e voava ao domingo à noite, e portanto, ou seja, se fôssemos de viagem, portanto, teríamos que ir no domingo à noite e depois vir no outro domingo à noite, e então eu tinha uma reunião marcada em Luanda, então arranco no domingo à noite para Luanda, para ter uma reunião que estava agendada às 11 da manhã de segunda-feira. Cheguei lá às 7 da manhã, ou 6 da manhã, já não me recordo bem, e entretanto, por volta das 10h30, os senhores com quem, na altura era uma malta do MPLA, decidiram desmarcar a reunião e voltar a agendar para passado 15 dias. E portanto eu basicamente fiquei em Angola uma semana sem nada em concreto para fazer, aproveitei obviamente o nosso instinto comercial para ir bater portas e fazer trabalho de prospecção, mas foi um prejuízo enorme e eu na altura só me apetecia chorar quando me disseram que aquilo que não podia acontecer a reunião, e foi horrível. Mas tenho muitas histórias, obviamente, como todos nós, e que esta malta mais empreendedora, como é o caso do André, do Miguel e eu também, de certa forma, todos nós acabamos ao longo do tempo por ter histórias que nos impactam de forma brutal. E o que é que acima de tudo, o que é que essas histórias nos trazem? É uma aprendizagem muito grande para as nossas vidas. Obviamente, é sempre aquele clichê que é eu nunca perco, ou ganho ou aprendo, e nós aprendemos com essas histórias. O André, de certeza que esta história contou uma grande aprendizagem para ele. Para mim também foi este exemplo da ida a Angola uma grande aprendizagem, e todos os dias aprendemos com os nossos colegas de trabalho, com as experiências que vamos ter, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, comunidade em geral, e tirar o máximo dessas aprendizagens. De facto, todos nós, de forma mais micro ou mais macro, todos nós temos histórias nas nossas vidas que acabam por impactar naquilo que nós somos, na nossa personalidade, na nossa forma de ver o mundo. Uma vez mais, a pandemia veio-nos mudar, efetivamente, é uma grande história que nós todos temos para os nossos netos. Daqui a uns anos, falar-lhe que tivemos todos confinados em casa e que tudo mudou, e etc. E, portanto, acima de tudo, aprender muito com essas histórias, porque quem de facto arrisca, quem de facto vai à luta, quem de
facto se atreve a ter empresas que tão difícil é nos dias de hoje, acaba por ter sempre grandes aprendizagens no dia a dia, porque, uma vez mais, usando a questão do VUCA, o facto de isto ser volátil entre tantas outras coisas, tantos outros adjetivos, faz com que a malta tenha que andar mesmo da perna, tem que aprender muito com todas as lições, porque amanhã vai precisar dessas aprendizagens mais do que nunca, basicamente. Concluo. Obrigado, Rui. E outra dica que entanto colocaste aqui também no chat, que foi a parte toda de maior comunicação entre pessoas e entre equipas, que Sim, também foi uma aposta. eu nesta fase da pandemia achei mesmo isso. Ou seja, achei que um dos trunfos foi uma grande comunicação do ponto de vista de hierarquia, uma grande comunicação em todo o organigrama, para com as pessoas constantemente. As pessoas estavam, no nosso caso, na altura tivemos sempre a nossa produção a funcionar, portanto, as pessoas que estavam cá dentro e as pessoas que estavam em casa, eu acho que há vários certamente, os meus colegas podem dizer vários também de certeza, mas na minha ótica muita comunicação foi essencial. Obrigado, Rui. Entretanto, o André colocou-nos uma fotografia, eu até tenho medo de fazer o download, portanto Não, eu já estou aqui. Vou só fazê-la mais tarde, que eu nem quero ver que fotografia é que é. Portanto, é mesmo uma fotografia de um crime, com certeza, mas vamos passar para a frente. Parece o teu filho, agora é que percebo. Obrigado, Rui, pelo testemunho. Miguel, alguma história que queiras contar? É assim, Também já ouvi duas ou três tava, tuas, pois, mas a maior parte das pessoas não devem ter ouvido, não é? eu não sou muito de memórias, não sei se é defeito de fabrico ou se normalmente as coisas vão-me acontecendo e eu vou deixando para lá, ou seja, acho que é sempre normal as coisas irem acontecendo. Vou só bater aqui no ponto relativamente à questão da parte internacional, que alguém fez aqui Sim, por favor, uma desculpa. questão e eventualmente aqui neste painel, eventualmente serei a pessoa que terei neste momento a parte mais exponenciada desta questão internacional. 50% da nossa faturação é para o mercado internacional. Só para dizer uma coisa, aquilo que se estava a passar aqui em Portugal era exatamente aquilo que se estava a passar no mercado internacional, ou seja, eu até vou utilizar aqui uma expressão, o silêncio que aconteceu no mercado nacional relativamente a pedidos comerciais, a pedidos de propostas, a evolução de projetos, a apresentação de projetos para a nossa orçamentação ou para nós projetarmos, aquele silêncio que houve ali entre março e abril foi exatamente o mesmo silêncio que houve a nível internacional. Nós tínhamos alguns projetos também em curso já no mercado internacional e esses fomos continuando a fazer, mas houve de facto ali uma quebra, houve de facto ali uma situação em que não havia pedidos mesmo, e portanto foi Miguel, se me completamente... permite, eu chamei-lhe Sim, mesmo um silêncio ensurdecedor em algumas situações. ensurdecedor, porque sim, concordo inteiramente contigo, porque não é um abrandamento, é sim uma quebra total daquilo que eram pedidos para novos projetos. Felizmente, a partir do momento que se começou a desconfinar alguma coisinha, começou logo a haver uma alteração no posicionamento das empresas, e parece que de repente, ok, vamos lá, já dá para trabalhar outra vez, já podemos começar outra vez a olhar para os projetos. Por isso é que eu digo que isto é totalmente transversal, é uma bola de neve, estamos todos ligados uns aos outros e, portanto, aquilo que este empurrar para a frente não é só de uns, é de todos, porque quando uns empurram, os outros que estão atrás e que estão ligados, obviamente são puxados por isso. Em relação às histórias, eu não sou mesmo nada de memórias. E tão pouco tenho uma história tão mirabolante e tão divertida como aquela que o André teve e que eu já estou aqui a ver na fotografia ali com as suas bolachas do príncipe. Mas tenho uma história mais ou menos há 20 anos atrás, e que normalmente quando eu começo as minhas palestras ou quando nestas entrevistas há sempre uma pergunta, ok, mas como é que começou a empresa Partim, porque é que começou a empresa Partim? Eu conto sempre uma história e penso que ela pode se encaixar aqui numa história divertida ou mais ou menos divertida, mas que demonstra se calhar aquilo que eu tenho feito ao longo destes 20 anos, que é nunca parar, nunca estar a ser irrequieto e acima de tudo não achar sempre que é um problema, mas achar sempre é que eu tenho que arranjar a solução. Ou seja, para mim um problema não é mais do que um motivo para eu arranjar uma solução.
E lembro-me no início, antes de ter a empresa Partim, antes de fundar a empresa Partim, eu fiz estágio aqui numa empresa em Vila Nova de Famalicão, entretanto fui contratado por uma empresa na Maia, no Porto, ligada aos sistemas de controle da assiduidade e acessos, que ainda são hoje chamados relógios de ponto, onde as pessoas fazem a picagem do ponto à entrada das empresas. E recordo-me que uma das primeiras coisas que nesta empresa me pediram para fazer foi abrir a delegação em Lisboa. E portanto eu estava sozinho na delegação em Lisboa, arranjei um apartamento, estava sozinho, e estava a fazer um pouco de tudo. Mas não era a minha tarefa, na verdade, fazer a parte das instalações. E há um dia que eu tenho uma reunião e na altura, eu agora visto-me um pouco mais informal, eu acho que com o passar dos anos nós vamos criando aqui alguma informalidade, porque começamos a perceber que de facto não é a formalidade que nos dá, que nos molda o caráter e nos molda o nosso profissionalismo. Portanto, eu na altura, na minha juventude e para parecer se calhar mais velho e para manter aquele ar mais profissional, andava de fato e andava de sapatos quase brilhantes, e lembro-me uma altura que tinha uma reunião marcada precisamente no Grupo Amorim, por volta das 10 da manhã, e entretanto, a meio do percurso para o Grupo Amorim, ligaram-me da empresa aqui no Norte a dizer: epá, Miguel, houve um falhanço aí da parte técnica, etc. E é preciso instalar um relógio de ponto, e depois há aquelas coisas muito urgentes, muito críticas, e se não for hoje o cliente deixa, cancela a encomenda, etc. Não consegues fazer isso? E eu sim, ok, eu vou. Na empresa onde tinha feito estágio já tinha feito algumas coisas desse género, e disse que sim, e fui. Eu não me apercebi e, portanto, eu fui a essa empresa, e, portanto, peguei na máquina no brequim, furei a parede, coloquei o relógio de ponto na parede, fiz as ligações, essas coisas todas. O que eu não me apercebi, de facto não me tinha percebido, é que eu estava numa empresa de fazer tijolos. E quando dei por mim, eu tinha os meus sapatos brilhantes e as minhas calças do fato, eu tinha até praticamente a meio da canela, eu estava com pó de tijolo até meio da canela. Portanto, aquilo que eu tive que fazer com uma reunião no Grupo Amorim, passado meia hora ou uma hora, foi ir à casa de banho, pegar em lenços de papel, molhar em água, tentar tirar o máximo que conseguir ali daquele pó de tijolo que estava amarrado. Eu não sei, já não me recordo se fiz pior ou se fiz melhor. A verdade é que entrei pelo Grupo Amorim ainda com pó de tijolo nas calças e nos sapatos. Acho que ninguém se deve ter apercebido, ou se alguém percebeu, ninguém perguntou. E, portanto, demonstra aqui também um bocadinho esta parte de, vamos chamar resiliência, eu não gosto muito desta palavra, mas de desenrasque, que é preciso para de facto vencer neste mundo tão complicado como é dos negócios. Como eu costumo dizer, e só para terminar, eu costumo dizer que se o negócio fosse só um negócio era muito bom, depois há as pessoas. Uhum. Verdade, e aí às vezes é que... por isso é que eu também disse daquilo da bioliderança, porque não é, qualquer gestor ou qualquer empreendedor, empresário também é um árbitro, não é? E como árbitro também tem de trabalhar a coesão de grupo e de arbitrar um conjunto de conflitos e não só, e de gestão de expectativas de diferentes pessoas, não é? Também no meio disto tudo. E esta situação de pandemia também passa um bocadinho por aí, pela gestão de expectativas, de tirar o medo e da segurança. Só tinha aqui uma pergunta, não sei se algum de vocês entende que era. Eu acho que nenhuma destas empresas, daquilo que eu sei, passou por situações que foi aqui um comentário do colega do Alberto Pereira, e o papel do Estado, podem comentar, apoios foram eficazes. Eu não sei, julgo daquilo que eu sei, acho que nenhum de vocês pediu algum tipo de apoio ou entrou em layoff, não é? Portanto, não teve acesso ou nem pediu nada, não é? Julgo eu. Não. Julgo que sim, não. Ok. Portanto, nenhum de vocês tem... Eu, da minha experiência que fui tendo nas empresas, é que, em parte, o layoff simplificado ajudou efetivamente bastantes empresas, e acho que esse layoff simplificado para alguns setores específicos que estão realmente limitados ou impedidos de o poder fazer desde que o justifiquem, que deveria ser perpetuado, não estou a dizer indefinidamente, mas que deveria ter, porque foi, vejam, esse layoff foi uma almofada, não é? Para muitas empresas, mas mesmo sendo uma almofada implicou sacrifícios de muitos desses empresários, não é? Com equipas grandes e com empresas com significado. Eu tenho duas, por exemplo, na área de eventos, que são coisas incríveis de sacrifícios dos próprios empresários, e na área da restauração também, sacrifícios
que ainda estão a fazer para manter as equipas tal e qual como elas são, mas que veem isto com olhos com alguma dificuldade. Portanto, da nossa parte, eu não sei, quem manda nisto é a Mónica, não é o José Carlos, nem os nossos convidados. Portanto, as senhoras é que mandam. Portanto, Mónica, não sei se gostarias de fazer aqui portanto, um resumo. Eu acho que fui resumindo em função de cada uma das intervenções. Acho que estamos aqui no tempo, não é? 19h14, sim. Não sei se gostarias de fazer porque ou melhor, na próxima semana e nas outras vai haver outro tipo de eventos, não é? Com diferentes temáticas. E eu da minha parte não tinha muito mais, era voltar a agradecer a ti, Mónica, por este privilégio de estar aqui a moderar, aos nossos 3 convidados por nos passarem esta situação da forma como fizeram, transparentes, autênticos. Eu costumo dizer que a transparência e a autenticidade vende, portanto, não deixem de fazer cada qual no seu caminho, não é? Cada um de nós tem o nosso caminho, desde que dê resultados. Insiste e persiste, não é? Portanto, e eu passava um bocadinho a palavra, agradecer-vos mais uma vez e agradecer-vos a vocês todos que tanto nos tiveram e que tiveram a amabilidade de nos estarem aqui a ouvir durante 60, 70 minutos, e passaria e desejar-vos uma continuação de bom dia e de próximos dias também a brilhar, e passava a palavra à Mónica para encerrar. Obrigado. Obrigada eu, Zé. Só dizer que achei fantástica a fotografia do André. Tive que olhar 2 vezes para perceber onde é que estava o André. Portanto, muito jovem, muito jovem. E realmente acho que é sempre... Eu sou uma pessoa que gosto muito de histórias. E estas histórias, a história do Rui, a sua história de como começou, ele sabe que é uma história que eu gosto muito. Esta história do André, que eu ainda não tinha a oportunidade de conhecer tão próximo, como também o Miguel e o Rui. Portanto, não poderia ter sido um final de tarde melhor. Portanto, agradecer-vos pela vossa disponibilidade, por vocês não nos darem só do vosso tempo, mas também darem-nos daquilo que é a vossa experiência, aquilo que vocês têm para nos transmitir, porque eu acredito no storytelling e acredito que podemos aprender e aprender com quem já passou pelas questões, pelas dificuldades. É a melhor forma de aprender. Claro que não podia deixar de dar uma palavra especial ao Zé Carlos por esta moderação. Já sabia que ia correr bem, mas assistir assim ao vivo é ainda melhor. O Zé também fez o favor de falar dos eventos que nós vamos ter, portanto ele vai estar outra vez connosco na próxima semana. Agora vamos ter encontros de autores, portanto durante o mês de setembro até o início de outubro vamos ter um conjunto de encontros com os nossos autores, portanto vamos deixar que eles possam mais uma vez e agora ao vivo transmitir-nos aquilo que sabem, as suas experiências e o seu conhecimento, sempre no princípio de partilha. Portanto, a próxima semana será também um evento, eu espero igualmente interessante, e aqui dedicado mais às questões do marketing, como encarar o mercado em cenário de descontinuidade. Estão desde já todos convidados para estes e para os outros eventos, podem encontrar essa informação também no nosso site, podem conhecer um bocadinho melhor os nossos autores. Portanto, muito obrigada, mais uma vez de coração, estou grata por terem estado aqui o nosso painel connosco, muito obrigada, um resto de um bom dia, um bom descanso, e dizer-vos só que estamos a gravar a sessão, iremos disponibilizá-la também no site, portanto poderão sempre ter a oportunidade de rever estas histórias e estas dicas e estas aprendizagens. Obrigada a todos e até breve. Obrigado. Obrigada.